muita coisa boa, dá o pontapé inicial aqui no nosso curso de redação para TCM São Paulo, né? Para o TCM São Paulo, Tribunal de Contas de São Paulo. Esta aula é a aula 00, é a aula demonstrativa, que vai para o nosso canal do YouTube, Professor Rafael Reis, e também está lá, né, como o módulo 00 do nosso curso completaço. Show de bola? Então, nesta aula aqui, eu vou mostrar as diretrizes gerais que certamente contribuirão para que você entenda o que é necessário fazer para tirar a nota máxima ou chegar bem próximo dela, beleza? Para quem ainda não conhece o Prof. Rafa, né, eu sou considerado aí um mago da redação, por dois motivos básicos. Simples, desde 2018 até 2022, em todos os certames, em todos concursos, né, de diversas bancas, nós tivemos alunos com nota máxima ou bem próximo da nota máxima. Nossos alunos são os melhores, aqueles que apresentam os melhores resultados. E o segundo fator é que eu sou um recordista em acertar temas em revisão de véspera. Só para vocês terem uma ideia, na FCC foram 17 temas consecutivos e na Sebrasp 6 consecutivos. Se a gente juntar todos os concursos, já são mais de 50 temas que eu acerto em revisão de véspera. E não é blá 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 não, tudo registrado, tudo filmado, tudo guardadinho, bonitinho. E nós vamos ter a oportunidade aqui também, né, de montar uma lista top lá no final do curso. Depois eu comento sobre isso. Então, por meio dessas experiências, nós trouxemos aqui uma metodologia extremamente acessível, prazerosa, que vai fazer com que você chegue em condições reais de tirar uma nota excelente. Aproveitando aqui o momento, ó, chega junto aí nas nossas redes sociais. Temos o canal do YouTube, Professor Rafael Reis, o canal mais cult do mundo dos concurseiros, o Telegram, Prof. Rafa, e o Instagram, né, Prof. Rafael Reis. Então, fiquem à vontade, meus amigos. Seguindo aqui, a primeira coisa que eu sempre faço nas nossas aulas introdutórias é mostrar o que o nosso inimigo preparou, que no caso aqui é a nossa inimiga, Fundação VUNESP, uma banca bem tradicional no mundo dos concursos públicos, inclusive em redação. O primeiro fator, a primeira informação que nós temos aqui é a data, obviamente, da prova, que vai rolar dia 26 de fevereiro de 2023. Então, nós temos tempo suficiente para se preparar. Dezembro, janeiro, fevereiro, tá? Agora, só toma cuidado, porque dezembro tem aí, né, Natal, dezembro para janeiro, Ano Novo, depois aí o Carnaval. Tem que tomar cuidado para você manter o foco. Ainda mais nesse concurso aqui, ó, que demorou ser retomado, né? A pontuação até 30 pontos, mas você precisa tirar no mínimo 15 para se classificar, né? Claro que aqui a gente vai estudar para chegar nos 30, mas toma cuidado, né? Não pode negligenciar o estudo da redação, não. O gênero é um dissertativo argumentativo, gênero totalmente clássico, né? O que é isso? Você precisa apresentar informações e defender essas informações. Você precisa de uma tese na introdução e defender essa tese ao longo, né, da sua produção textual. Seguindo, senhores e senhoras, os critérios. O que a banca vai avaliar, afinal de contas? 3 critérios. Tema, estrutura e expressão. Muito semelhante ao que a FCC realiza, tá? Bem, o tema aqui, a essência dele é entender ou avaliar se o candidato compreendeu os textos motivadores, se dialogou com os textos motivadores, se entendeu a proposta e se desenvolveu essa proposta integralmente, de forma coerente. É isso aqui o tema. O segundo é a estrutura. Será que o
o candidato usou o gênero adequado? Será que ele fez um texto coerente, sem contradições de ideia? Apresentou a tese, que é o posicionamento, né? Então, lá na tese, como a VUNESP propõe por meio de uma pergunta, daqui a pouquinho eu vou mostrar isso para vocês, a resposta a essa pergunta tem que ser muito afirmativa, assertiva, objetiva, porque ela quer um posicionamento claro, sem ficar em cima do muro. Se escolher um caminho, vai defender aquele caminho. Se escolher um outro caminho, vai defender naturalmente aquele outro caminho. Autonomia, né? Se o aluno não ficou só repetindo os textos motivadores, se ele conseguiu trazer uma informação a mais. Temos aqui também a expressão. A expressão é a norma culta. Se você aplicou ortografia, concordância, regência, crase, e aí por aí vai. Pois bem, continuando ainda no edital, a banca fala de legibilidade. Legibilidade, que quer dizer legibilidade. É se a sua letra está legível. E ela não quer saber se sua letra é bonita ou se sua letra é feia. O examinador, ou os dois examinadores, eles querem entender o que você escreveu sem ter que ficar voltando no período, olhando assim para a palavra, olha, que palavra é essa aqui? Não entendi nada. Não. Então, a letra legível. A partir disso, sempre surge essa pergunta, né? Prof, posso usar a letra de forma, a famosa letra palitinho? Pode, sem problema nenhum, tá? Agora, atenção para duas coisas. Se usar a letra de forma, tem que diferenciar a letra maiúscula da minúscula. E nada de misturar letra de forma com letra cursiva. Se escolheu a letra de forma, todo o texto é letra de forma. Se escolheu a letra cursiva, todo o texto com a letra cursiva, né? Como eu já disse, avaliação de dois examinadores. Se houver uma discrepância, aí vai para um terceiro, né? Para um terceiro examinador. Agora, muita atenção. Dúvida, né, também recorrente. Coloca título na redação? Não. A VUNESP é clara. Olha, nós não vamos avaliar o título. Você vai perder uma linha, uma preciosa linha. E pode ser que ainda perca pontos se você colocar um título nada a ver. Então, não colocar título. Já começa lá na primeira linha. Mínimo de 20 linhas e máximo de 30 linhas. Aqui é extremamente importante. A banca é rigorosa com isso aqui. Se você escrever menos de 20 linhas, não vai conseguir chegar na nota máxima. Está escrito isso no edital. Se escrever menos de 15, está eliminado. Se escrever mais de 30 linhas, será desconsiderado. Mas isso vai gerar uma penalização, porque vai faltar coerência textual. Dica de ouro do Prof. Rafa. Nos seus treinamentos, e o nosso curso aqui vai te dar direito a 3 correções personalizadas, você sempre vai treinar com no mínimo 25 linhas. E, no máximo, obviamente, 30. Prof, mas por que você está inventando moda, falando para a gente que treinar sempre no mínimo 25, se a banca fala em 20 linhas? Simples. Você tem que mostrar conteúdo. Não é somente um rostinho bonito, mas que estudou com a equipe mago da redação, né? Por quê? Menos de 25 linhas, você não consegue estruturar bem a redação, não consegue desenvolver conteúdo. Eu vou aprofundar isso na próxima aula, lá no módulo 01, que vai ser a estrutura passo a passo, tá bem? Outro aspecto importante do edital, dialogar com os textos motivadores, mas sem copiar. Professor, mas como é que eu dialogo sem dar uma copiadinha? Vamos lá. Você não pode copiar fragmentos do texto. Isso é proibido, é nota 0. Mas o que você pode fazer? Marcar as palavras-chave e, a partir delas, né, montar os seus insights, o seu caminho argumentativo. Isso é dialogar com o texto motivador. Prof, você fez um levantamento aí de temas já cobrados pela VUNESP? Já. Então, aqui eu separei 2 que foram cobrados neste ano, no ano de 2022. Um da PM de São Paulo, segunda classe,
inteligência artificial entre a praticidade aos usuários e a manipulação dos seus hábitos. E foi muito legal, porque no mesmo ano, uma coisa incrível aconteceu, eu nunca tinha visto isso, a banca cobrou praticamente o mesmo tema na Lesp, que foi um concurso assim, extremamente concorrido, né? Muita gente mesmo. E as melhores notas na Lesp foram de alunos do Prof. Rafa. Inclusive, a única nota máxima na Lesp, que foi a Yasmin, foi minha aluna no curso, né? E na aula 01 de estrutura, nós vamos analisar a redação da Yasmin. Aí o que aconteceu? Foi até engraçado. Na revisão para a Lesp, eu falei, olha, eu acho pouco provável que a banca cobre algum tema sobre o mundo virtual, inteligência artificial, porque acabou de cobrar agora na PM, tinha o quê? 2 ou 3 meses no máximo. E ela praticamente repetiu. Mas foi legal porque eu comentei esse tema, li os textos motivadores, sugeri repertório, os alunos falaram, caramba, prof, é aquela aula, é aquele comentário, né, que você tinha colocado lá. Não. Olha só o tema da Lesp. Os benefícios da inteligência artificial. Supera os danos que essa tecnologia pode causar ao desenvolvimento da humanidade. Veja, a mesma proposta, só tem que escrita de forma diferente. E aqui eu trouxe para a gente analisar o jeitão da VUNESP, para vocês ficarem por dentro. Para vocês ficarem aqui por dentro. A VUNESP sempre coloca 3 textos motivadores. Tá? São textos motivadores mais longos, que até geram cansaço na leitura, mas, por outro lado, traz uma vantagem. Qual que é a vantagem? Informação. Facilita você pensar em possibilidades argumentativas. Quer ver? Eu trouxe o tema aqui da PM de São Paulo. Vamos lá. Texto 1. Um algoritmo é um conjunto de regras. Ó, vou marcar as palavras-chave. Vamos supor que a gente está lá no dia da prova. É um conjunto de regras ou etapas seguidas, geralmente por um computador, para produzir um resultado. Eles não estão apenas em nossos telefones. Eles são usados em todos os tipos de processos. No entanto, as maneiras como os algoritmos funcionam e as conclusões a que chegam podem ser misteriosas, principalmente porque o uso de técnicas de inteligência artificial os tornam cada vez mais complexos. Basicamente, um algoritmo é uma série de instruções. Como a cientista de ética de inteligência artificial apontou, o algoritmo pode ser feito com instruções fixas para o computador seguir. Quando você direciona um site de roupas para filtrar pijamas, para ver as opções mais populares ou menos caras, está usando o algoritmo essencialmente para dizer: ei, siga as etapas para me mostrar os pijamas mais baratos. Então aqui, o que a banca fez? Uma introdução, uma conceituação de inteligência artificial, dando exemplo do algoritmo. Então aqui ela não se posicionou nesse texto motivador. Simplesmente deu ali diretrizes do que é, né, uma inteligência artificial. Texto 2. Diariamente, Carlos acorda às 7 horas ao som de Stevie Wonder. Bom dia, Carlos, diz sua assistente digital, responsável por despertá-lo para, em seguida, lhe falar sobre a previsão do tempo e listar notícias selecionadas para o seu dono. No café da manhã, ele lê mensagens recebidas no celular, antes de espiar as redes sociais, que mostram análises políticas com as quais ele concorda. Carlos sai para trabalhar e liga o aplicativo de GPS, que o ajuda a se desviar do trânsito. Ao longo do trajeto, escuta músicas que o aplicativo escolheu. Então aqui deu vários exemplos no cotidiano de como essa inteligência artificial, marotinha, né, nos ajuda aí em algumas coisas. Pois bem, vamos ver o que vai acontecer aqui. O domínio das máquinas sobre a vida dos seres humanos não é mais uma ficção futurista. A inteligência artificial já está entre nós,
trazendo melhorias à vida, da medicina à segurança, mas também nos manipulando. Os avanços provocam um sentimento misto de maravilhamento e temor, algo quantificado agora no país por uma pesquisa que revela que 9 em cada 10 brasileiros se dizem satisfeitos com a praticidade proporcionada pelos algoritmos. Olha, primeira parte lá do tema, praticidade dos usuários, sacou? Uma larga maioria acredita que esses sistemas, na verdade, complexas equações matemáticas capazes de interpretar o comportamento humano, encontram opções melhores do que eles escolheriam. Então, nós estamos achando, olha, essa inteligência artificial é muito mais inteligente do que eu, ele faz escolhas melhores do que eu faria. Olha que maluquice. Ao mesmo tempo, 63% afirmam que já se sentiram manipulados por esses códigos enigmáticos. Então, veja, esse texto motivador, ele já aponta mais para a praticidade, como a inteligência artificial está no nosso cotidiano, coisas bacaninhas, mas no finalzinho ele já traz uma criticazinha. Vamos ver o texto motivador 3? Vamos lá. Stuart Russell, professor da universidade, dedica-se há décadas ao estudo da inteligência artificial, mas também é um de seus mais conhecidos críticos. Aqui a banca poderia ter utilizado aí um elemento de coesão textual. Ele tem advertido que o modelo predominante de inteligência artificial, em sua opinião, uma ameaça à sobrevivência dos seres humanos. A preocupação principal do cientista é com a forma como essa inteligência tem sido programada por seus desenvolvedores humanos. Elas são incumbidas de otimizar o máximo possível suas tarefas, basicamente a qualquer custo. Se construirmos a inteligência artificial de modo a otimizar um objetivo fixo dado por nós, elas, as máquinas, serão quase como psicopatas, perseguindo esse objetivo e sendo completamente alheias a todo o restante, até mesmo se pedirmos a elas que parem. O exemplo cotidiano disso, opina, são os algoritmos que regem as redes sociais. A tarefa principal desses algoritmos é favorecer a experiência do usuário. Por exemplo, coletando o máximo de informações possíveis sobre esse usuário e fornecendo a ele um conteúdo que adequa às suas preferências, fazendo com que ele permaneça mais tempo conectado, mesmo que isso ocorra às custas do bem-estar desse usuário. Prossegue o pesquisador. Está claro que os algoritmos das redes sociais estão projetados para otimizar o objetivo, que as pessoas cliquem, que as pessoas passem mais tempo engajadas com aquele conteúdo. Muito legal esse texto motivador 3, porque a partir desse exemplo de redes sociais, a gente poderia colocar em diversos temas para pensar. Então aqui já é um texto motivador totalmente crítico sobre a inteligência artificial. Veja como que isso ajuda a gente a pensar em vários argumentos. Aí vem o tema, né? Inteligência artificial entre a praticidade aos usuários e a manipulação dos seus hábitos. Prof. Rafa, você falou aí que a Unesp coloca por meio de perguntas. Aí não tem uma pergunta. Sim, mas tem uma dicotomia, que é uma pergunta. Ou é praticidade ou é manipulação. Se você escolher pela praticidade, vai ter que arrumar 2 argumentos para defender isso. Se você escolher que é uma manipulação e que há mais fatores negativos, 2 argumentos que defendam esse posicionamento. Beleza? Então vamos que vamos. Exemplo de redação. Aqui eu peguei uma redação de uma aluna, que é a Jaqueline Freire, que tirou 90. E vou deixar da Yasmin, que tirou nota 100, para a gente analisar na próxima aula de estrutura. Para dar um gostinho aqui de quero mais, Prof. Rafa, malandro, maroto. Então vamos lá. Vou pegar aqui o texto da Yasmin, que foi lá na LESP, tá? O meio ambiente vem sofrendo mudanças drásticas com as mudanças climáticas. Olha, aqui ela até repetiu, isso aqui tem que evitar, tem que procurar sinônimos. A extinção de animais e da flora ambiental. Sendo assim, é importante adotar meios de vida sustentáveis e que não prejudiquem a natureza.
Desse modo, faz necessário compreender que o consumo de carne prejudica diretamente o meio ambiente, fator que deve sobrepor ao prazer humano da ingestão desenfreada de carne. Uma observação importante que eu falei que é da Alesp, mas eu esqueci de mencionar que na Alesp nós tivemos 2 temas. Tem uma furada aqui, né? Deveria ter colocado lá naquela lista. Esse tema falou da importância da carne e da dicotomia, porque ao mesmo tempo que é essencial enquanto alimento, né, para você produzir carne, acaba gerando danos ao meio ambiente. Então aqui a Jaqueline mandou muito bem, porque ela coloca o seguinte, olha o que ela faz, contextualizou o tema e aqui ela começa a montar a tese dela. O consumo de carne prejudica diretamente o meio ambiente, fator que deve sobrepor ao prazer humano do indigesto e ao prazer humano da ingestão desenfreada de carne. Aqui está o posicionamento. Aqui está a tese da Jaqueline. Vamos para o segundo parágrafo, primeiro argumento. Em primeira análise, conectivo para gerar progressão textual, vale pontuar que a pecuária causa prejuízos diretos ao meio ambiente, como o desmatamento em larga escala e as queimadas de áreas verdes para a criação de pastagens, favorecendo assim a emissão de gases prejudiciais que aumentam as mudanças climáticas. Veja, o segundo parágrafo já começa a cumprir a promessa da introdução. Ela está deixando um posicionamento muito claro ali sobre a questão. Sabe-se que tais práticas são realizadas muitas vezes de formas irregulares, sem o acompanhamento e a fiscalização dos órgãos competentes, com desmatamento em áreas protegidas e de preservação ambiental. Além disso, uma outra ideia, os animais das grandes indústrias, muitas vezes, vivem e são tratados de formas cruéis e insalubres. Sendo assim, os órgãos públicos responsáveis devem fiscalizar e punir condutas irregulares, e a sociedade deve também fiscalizar e saber a origem dos produtos que consomem. Muito legal o parágrafo aqui da Jaqueline. Vamos para o terceiro parágrafo, segundo argumento. Ademais, conectivo para gerar progressão, o consumo desenfreado da carne não parte apenas da preocupação do ser humano com a sua própria saúde, mas sim da busca de satisfazer o prazer humano. Mais um posicionamento claro. Nesse sentido, a sociedade precisa se conscientizar dos prejuízos que esse consumo causa ao meio ambiente. Só assim o problema em questão pode ser resolvido. Além do mais, a carne não é o único alimento que possui as proteínas e os nutrientes necessários para a manutenção da vida. Desse modo, com o acompanhamento de nutricionistas, a divulgação de formas saudáveis de alimentação e a suplementação da falta de nutrientes, o não consumo de carne não será um problema maior que os prejuízos que esse consumo causa ao meio ambiente. Aqui a redação da Jaqueline tem alguns problemas de repetição de palavras. Ela perdeu pontos, certamente, aqui em expressão. E aqui no conteúdo, eu acho que seria interessante ela ter colocado algum exemplo concreto, tipo a soja, uma provável substituta dessa carne, dessa proteína da carne. E aí, por fim, portanto, conectivo de conclusion, faz-se necessário que a sociedade adote práticas de vida sustentáveis e benefícios ao meio ambiente, sobrepondo os desejos individuais a um bem maior e comum, que é a preservação à natureza. Veja bem, era um tema extremamente difícil. Poxa, falar de carne, se é mais importante a gente desenvolver a economia com a produção de carne, exportação, ou cuidar do meio ambiente. É muito difícil. Ela conseguiu mandar aqui um posicionamento claro, defendeu esse posicionamento por meio de 2 argumentos, e fez um esforço para fundamentar. Agora é o seguinte,
você quer saber como estudar melhor a redação, como chegar nesse nível aqui da Jaqueline, e lá no módulo de estrutura depois chegar no nível da Yasmin que fechou, olha, tem que levar a sério a redação. Redação, pessoal, é uma disciplina como qualquer outra e tem que estar no seu planejamento de estudo. O que eu indico? Eu indico o seguinte: 2 dias no seu planejamento de estudos. Vamos supor aqui, hipoteticamente, segunda e quarta-feira. O que você vai fazer na segunda-feira? Vai ampliar o repertório. Você vai lá no seu curso, vai assistir a videoaula marota do Prof. Rafa, ler o material PDF e, se quiser, vai para a internet para buscar mais informações do tema selecionado para treinar naquela semana. Esse momento geralmente fica em torno de 1 hora e meia. E aí você compra um caderninho, faz lá um caderninho de redação e vai anotando por meio de palavras-chave tudo que você encontrar de importante, porque isso vai facilitar na hora de revisar. No segundo dia, lá na quarta-feira, você vai treinar como se estivesse no dia da prova. Então não vale consultar mais, porque você já ampliou o seu repertório no outro dia. Então aqui, você vai deixar na sua mesa os textos motivadores, uma folha de rascunho e uma folha definitiva. E vai cronometrar. Em 1 hora e meia você tem que fechar aquela redação. É o tempo suficiente para não atrapalhar na prova objetiva. Beleza? Isso aqui é muito importante você colocar em prática. Prof, tudo bem? Gostei pra caramba dessa parada aí. Já deixei meu likezão no vídeo, já se inscrevi no seu canal do YouTube, mas agora eu quero que você me apresente o curso. Eu quero saber se esse curso é bom mesmo, é bom? É bom. Vamos lá. Nós temos 11 módulos. Conteúdo parrudo, sociológico e tal. Estrutura passo a passo, que é a próxima aula. É muito importante essa aula, você tem que assisti-la, e incorporar mesmo, porque é muito mais fácil quando você sabe a estrutura para colocar o conteúdo no lugar certo. Gramática aplicada à redação e 3 correções personalizadas. Nosso curso tem videoaulas e PDF. Lembrando que as videoaulas são mais objetivas e o PDF um pouquinho mais aprofundado. Então, se você já quer um conteúdo mais rápido, vai para as videoaulas. Se quer um conteúdo mais aprofundado, vem para o PDF. Os slides serão disponibilizados como material de apoio. 3 correções personalizadas. Prof. Rafa, por que essas correções são personalizadas? Porque é o seguinte, a equipe que trabalha comigo, todos eles, todos os professores, são professores de fato. Por que eu estou falando isso? Porque não são monitores, não são estagiários. Não que eu tenha alguma coisa contra, tá? Monitores, estagiários. Mas para concurso público, que concursos que definem a vida do candidato, do aluno, eu tenho que selecionar os melhores profissionais. Então, são professores qualificadíssimos, mestres, doutores, especialistas, para te orientar da melhor forma possível. Então, você vai receber um arquivo em PDF, a sua redação vai estar ali, depois vem 2 ícones. O primeiro, quando você clicar, vai escutar a voz do professor corrigindo conteúdo e estrutura, e no segundo ícone, o professor corrigindo gramática. Ao final do arquivo tem a tabelinha de acordo com a banca, tema, estrutura, expressão, e a sua nota, e aí você recebe isso por e-mail, beleza? Da mesma forma, você vai enviar para o nosso e-mail, vai ter esse retorno. Lembrando dos prazos, isso é muito importante. Quando você envia a sua redação dentro do horário comercial, conta 5 dias úteis. Então, sábado não conta, domingo não conta, feriado não conta. E aí, em 5 dias úteis, você terá este retorno. Lembrando que as 3 correções você precisa esgotar até 10 dias antes do certame. Isto é, até o dia 16 de fevereiro.
após essa data, nós não iremos corrigir. Por que desses prazos? Porque nós vamos dar um retorno muito qualitativo, bem detalhado mesmo, tá? O curso fica disponível até o dia da prova, até o dia 26 de fevereiro. A comercialização e o suporte técnico são dados aí pela Hotmart, que é a plataforma que a gente usa, mas o suporte pedagógico é com o Prof. Rafa, tá? Você pode enviar suas dúvidas para o nosso e-mail ou para o nosso WhatsApp. Show de bola? É isso aí. Prof, comenta melhor aí como está o cronograma do curso. Bem, as aulas serão liberadas de acordo com o cronograma. Não adianta mandar mensagem para o Prof. Rafa, adianta o cronograma? Não, porque nós vamos montar o curso ainda, tá? A gente grava o curso direcionado para a banca. Então, veja lá, esta aula 00, que é a aula demonstrativa. Depois nós vamos ter a estrutura passo a passo, que é com o Prof. Rafa. A primeira rodada temática. Depois vem o módulo de propostas de redação. Então, nesse módulo, eu vou colocar um arquivo com propostas no estilo da VUNESP. Vou deixar um link também com os estudos dirigidos, que são propostas, tá, de repertório, e mais 2 rodadas temáticas. Depois vem uma sequência de aulas com a Jaque, que é a professora de gramática, que vai ensinar a usar a gramática aplicada ao texto. Por fim, o mestre Valdir Broise vai chegar analisando redações. Isso aqui é muito importante, porque ele vai mostrar acertos e erros de alunos. Então é muito legal, porque a gente aprende tanto com os erros como com acertos. E, por fim, para fechar com chave de ouro, vem um bônus, que é a revisão. Lembrando que a revisão a gente sempre vende ela à parte, mas os alunos do curso completo têm acesso ao conteúdo sem gasto adicional, tá? Já vai estar no seu pacote. É um bônus extremamente importante. E outros bônus, né? Além da revisão, nós temos aqui 50% de desconto no e-book 10 autores coringas mais 10 modelos de redação e 50% de desconto no e-book 25 conceitos para usar na redação. Esses cupons estão lá na área do aluno. O módulo 00 tem lá a seção de bônus e aí você vai, né, digitar o cupom caso queira adquirir um desses e-books. Para quem está assistindo essa aula no YouTube, o link do curso está nesse slide, mas também basta clicar aqui na descrição do vídeo que você vai ser direcionado lá para o nosso site e depois para a Hotmart. Beleza? Espero, pessoal, que vocês tenham gostado, que essa aula tenha clareado bastante aí para a gente chegar juntos à nota máxima ou bem próximo dela. Um grande abraço e bons estudos!